Olá, gente. Agora a gente vai dar início à nossa parte 2 sobre educação inclusiva. Na parte 2, a gente vai falar sobre todas as diretrizes de formação de professor, né, na área, dessas questões voltadas à aprovação das resoluções, das leis voltadas ao surdo, né, das questões voltadas mesmo a esses programas de educação inclusiva, tá? Então, a gente vai dar início a essa parte, tá? A nossa segunda parte e última parte para finalizar a nossa disciplina. Dando início, gente, à nossa segunda parte, né? Dando continuidade ao conteúdo, a última parte que a gente ficou lá nas explicações, né, onde a gente encerrou ontem, a gente falou sobre a Convenção da Guatemala, que foi em 1999. Ela foi promulgada no Brasil através do Decreto 3.956 de 2001. Ela aconteceu em 99, mas esse decreto só teve promulgação a partir de 2001, onde afirmava que as pessoas com deficiência têm o mesmo direito humano de liberdade, das liberdades fundamentais, que as demais pessoas, e definiu como discriminação com base na deficiência, né? Então, definiu como discriminação, se baseando na deficiência, toda forma de diferenciar, de excluir, que pudesse impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e dessas liberdades fundamentais, direito de ir e vir, direito de ter acesso a qualquer local. Depois, a gente partindo para essa perspectiva da educação inclusiva, a resolução do Conselho Nacional de Educação, de número 1, de 18 de fevereiro de 2002, tá? Ela estabelece que as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. Então, ele estabelece diretrizes que fazem com que essa definição que define a formação de professores na educação básica. Ou seja, fala que as instituições superiores, elas devem prever em sua organização curricular a formação docente voltada para atender às diversidades e contemplar as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, essa resolução, ela fez com que os professores tivessem da sua grade curricular, dentro da sua formação, essa é, essa especificidade para atender os alunos. E isso, o professor, essa formação tinha que ser em nível superior, né? Já que é para a educação básica, tanto para o curso de licenciatura, de graduação plena, tá? Então, o professor, ele tem esse direito para atuar dentro da área de atendimento, né? Das crianças com necessidades especiais, de alunos com necessidades especiais, essa formação superior. Ainda na perspectiva dessa educação inclusiva, a gente fala da lei número 10.436 de 2002, onde é o reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, como a língua própria da comunicação surda, ou seja, um meio legal de comunicação e expressão, garantindo o seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores, tanto para os professores e abrindo espaço também como para os fonoaudiólogos. Então, a gente tem essa inclusão, essa forma de fazer com que o uso da linguagem de sinais seja obrigatória
até na formação desses profissionais. A portaria de número 2678, de 24 de setembro de 2002, essa portaria do MEC, ela aprova diretrizes e normas para o uso do ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, né? Compreendendo o projeto Grafia Braille para a língua portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Essa portaria ainda faz uma consideração. Ela considera a permanência da evolução técnica científica, que passa a exigir sistemática avaliação dos códigos e simbologias do Braille, com o objetivo de mantê-lo representativo na escrita comum. Então, ele vai ter uma permanência, considera a permanência da evolução. Se trocar a simbologia, se aumentar os símbolos, né, os códigos, então vai haver uma reformulação desses códigos para que esses códigos possam permanecer, né, atendendo a todo o território nacional e que seja representativo na escrita comum. Foi em 2003, onde o Ministério da Educação cria um programa de educação inclusiva, onde há o direito à diversidade, a transformação, visando essas transformações do sistema de ensino em um sistema educacional mais inclusivo, né? Onde promove um amplo processo de formação de gestores e educadores dos municípios, para garantir o direito do acesso de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional especializado e a promoção a essa acessibilidade, né, a esse acesso. Em 2004, o Ministério Público Federal divulga um documento. Esse documento é um documento que dá acesso ao aluno com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão. Faz uma reafirmação dos direitos e dos benefícios da escolarização dos alunos, com e sem deficiência, tá? Nas turmas comuns do ensino regular. A inclusão educacional e social, ela veio a ser reestabelecida, né, com o decreto 5.296 de 2004, de 2 de dezembro de 2004, onde esse decreto ele fala nas edificações do uso público e coletivo, que é obrigatória a existência de sinalização visual e sinalização tátil, tá? Para a orientação de pessoas com deficiências, né, portadoras de deficiência auditiva e visual. Isso de acordo, atendendo as normas da ABNT. Esse decreto, ele fez uma regulamentação das leis de número 10.048, onde fala das questões do atendimento prioritário à gestante, à lactante, a pessoas com crianças de colo, portadores de deficiência física, obeso, né? E agora a gente tem até pela questão do autismo, esse atendimento prioritário. E também ela fez uma regulamentação na lei de 10.098, onde essa lei 10.098 fala em estabelecer as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de alguma deficiência física ou de alguma mobilidade reduzida. Esse decreto fez a regulamentação dessas duas leis, né? Onde houve estabelecimento dessas normas e critérios para que houvesse uma promoção da acessibilidade às pessoas. Essas duas leis foram reformuladas e feito esse decreto que atendia a essas duas demandas, né? A essas duas formas de lei. No contexto
Nesse contexto, né, a gente viu a criação de um programa chamado Programa Brasil Acessível, do Ministério das Cidades, onde houve o desenvolvimento desse programa com o objetivo de promover a acessibilidade urbana, né, e apoiar ações que garantam o acesso universal das pessoas em espaço público. Esse decreto, falando dos alunos surdos, tá? O decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, onde essa lei tratava do reconhecimento do ensino de linguagem de sinais como meio legal de comunicação e expressão, e outros recursos de expressão associados a ela. Então, esse decreto, ele visa o acesso à escola dos alunos surdos e faz a disposição sobre a inclusão de Libras como a disciplina curricular, né? Na formação, na certificação de professores, de instrutores, de tradutor e intérpretes de Libras, o ensino da língua portuguesa fica sendo como a segunda língua do aluno surdo, tá? E é organizado uma educação bilíngue no ensino regular. Em 2005, com a implantação do Núcleo de Atividades das Altas Habilidades ou Superdotação, em todos os estados e no Distrito Federal, são formados os centros de referência para o atendimento educacional especializados a esses alunos, né, com altas habilidades e superdotação. Houve a orientação aos familiares e a formação continuada para os professores e é disseminado referenciais e orientação para a organização da política de educação inclusiva nesta área, garantindo assim o atendimento aos alunos da rede pública de ensino regular. Essas crianças que a gente fala que são crianças com altas habilidades de superdotação, a Política Nacional de Educação Nacional, em 1994, ela define as crianças, essas pessoas, né, alunos, portadores de altas habilidades e superdotação, todos os educandos que apresentam notáveis desempenhos e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos: capacidade intelectual geral, né, sendo de uma forma isolada ou de forma comum, né, forma em grupo. Capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, né, e os pensamentos criativos. Então, isso é considerado, segundo a Política Nacional de Educação Especial, como uma criança que desempenha uma alta habilidade ou superdotação. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006, estabelece que os Estados-partes, ou seja, cada país, deve assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis do ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível, né, com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional, sob a alegação de deficiência, e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a alegação dessa mesma deficiência. Depois, as pessoas com deficiência, que elas possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade, gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Ainda em 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a Unesco lançam um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
Isso tinha o objetivo de fomentar no currículo da educação básica as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver a ação afirmativa que possibilitasse a inclusão, o acesso e a permanência na educação superior. Em 2007, no contexto com o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, onde reafirma, pela agenda social de inclusão de pessoas com deficiência, tendo como eixo a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação das salas de recursos, a formação de docentes para atendimento educacional especializado. O decreto de número 6.094, de 24 de abril de 2007, ele dispõe sobre a implantação dos planos de meta, compromisso de todos pela educação, tanto a União Federal como os municípios e o Distrito Federal, com a participação das famílias e da comunidade. Esse plano, esse decreto, ele estava com um compromisso de estabelecer, mediante a programas e ações, a assistência técnica e financeira e visava a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. O decreto estabelece, dentre as diretrizes de compromisso, todos pela educação, a garantia do acesso à permanência no ensino regular, tá? E o atendimento às necessidades educacionais especiais de cada aluno, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. No diagnóstico da educação especial, a gente tem o censo escolar, que é feito pelo MEC e INEP, tá? É realizado anualmente em todas as escolas da educação básica e na educação especial. E esse censo, ele faz registro de indicadores de acesso à educação básica. Ele é baseado no quê? Ele é baseado na matrícula, na rede pública, na inclusão nas classes comuns, na oferta de atendimento educacional especializado, no número de na acessibilidade nos prédios escolares, no número de municípios e de escolas com matrículas de aluno com necessidades especiais. Aí eles fazem um levantamento, né, em relação a esse diagnóstico, tá? Para fazer esse censo, para saber como é que anda esse atendimento nas escolas da rede pública. Essa atualização são conceitos, né, feitos pelo próprio MEC e pelo próprio INEP, tá? As exigências desse censo escolar.